Graça e paz em Cristo Jesus. Vamos hoje para o nosso estudo bíblico, sobre caráter cristão. Antes da gente entrar no estudo, certo? Desse breve discipulado, nesse discipulado simples, certo? Para o caráter cristão, eu convido você a abrir sua Bíblia em Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tá bom? Vamos aqui abrir a palavra do Senhor, nosso Deus. Certo? Palavra do nosso Deus. E nós somos simples, a gente não provém de megas estruturas para filmagens, tá? É na improvisação, mas com muito caráter e muita alegria. Tito 3,5 afirma assim a palavra de Deus sobre caráter cristão. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Certo? O que é que isso tem a ver? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que nesse estudo, nesse discipulado simples, o caráter cristão é algo poderoso na vida do verdadeiro crente, principalmente quando forjado e formado pelo Espírito Santo. Como afirmou agora Tito, Caráter é a capacidade do homem ser o exemplo para os outros e sociedade. Em latim, a palavra caráter significa charakter, ou charakter. Do grego, carter, ou cacter, e carter, certo? Significando marca, certo? Impressão, um conjunto de características e traços da maneira de agir na vida do crente. Esse conjunto é introduzido pelo Espírito Santo, aplicando assim Jesus na vida do cristão. Ou seja, segundo o que nós vimos aí em Tito 3,5, quando nós somos lavados pelo regenerador e salvador Jesus Cristo, a sua expiação e mediante a ação do Espírito Santo de Deus, certo? Nós recebemos o caráter cristão. O caráter cristão não é um caráter religioso, ou seja, uma forma religiosa. Não é uma forma religiosa de ser, não uma forma dogmática, não é uma forma perfil de aparência, embora a aparência seja necessária, mas não é por aí, certo? O caráter cristão é a formação de uma nova consciência, de uma nova pessoa, novos hábitos, nova forma de pensar, de agir, certo? Porque o regenerado é dessa forma, certo? Quando ele recebe em Cristo a regeneração, ele se torna uma nova pessoa com uma nova consciência. Primeira coisa que nós devemos ler nesse nosso pequeno estudo, discipulado simples, o caráter cristão é obra do Espírito Santo. É o seu ato regenerador no crente. Como eu estava dizendo e afirmando aqui, que o caráter cristão é obra única e exclusivamente do Espírito Santo. Homem algum, pode fazer, formar o caráter de uma pessoa. Ninguém, certo? Segundo Telf Grautier, o Telf Grautier ele diz uma frase interessante. As mais belas qualidades tornam-se inúteis quando a força do caráter os não sustenta. Ou seja, quando a pessoa não tem caráter, o Telf, ele está querendo dizer o seguinte: quando a pessoa não tem caráter, certo? Qualquer atitude, qualquer ato é desqualificar, tá bom? Vamos aqui a alguns itens, na palavra de Deus sobre o caráter cristão, certo? Vamos aqui a alguns pontos necessários
sobre o caráter cristão, né? Por exemplo, sobre o caráter cristão no campo da regeneração, tá certo? O primeiro texto que nós podemos ver, vamos ver aqui dois textos da Palavra de Deus. Um no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento sobre o que é regeneração. Talvez você esteja aí se perguntando o que seria a regeneração. Talvez você já saiba, mas faz parte do caráter cristão ser regenerado. Não adianta a pessoa achar que já tem um caráter sem ter passado pela regeneração, pelo lavar expiatório do sangue de Jesus na sua vida, tá bom? Ezequiel, ele nos traz o pensamento sobre regeneração, né? Olha o que é que Ezequiel nos afirma. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Olha o que é que ele diz aqui, Ezequiel. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porei de dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Ou seja, antes da regeneração, antes da pessoa ser transformada numa nova pessoa em Cristo, ou seja, assumir uma nova forma de viver, um novo modo de pensar, uma nova personalidade em Cristo, certo? Essa pessoa tinha um coração duro, um coração de pedra. Agora Deus, quando toca, quando o Espírito Santo regenera essa pessoa, quando o Espírito Santo faz o trabalhar dele nesta pessoa, no indivíduo, o que é que a palavra de Deus diz? Ele lhe dá um coração de carne, ou seja, um coração regenerado. Seguindo essa questão da regeneração, João 3, versos de 6 a 8, você deve saber ali sobre a pessoa da religiosidade, na simbologia, no perfil, né, na característica de Nicodemos. Você pode ver aí João capítulo 3, se não me falha a memória aqui, isso mesmo, João capítulo 3, versículos de 6 a 8. Olha o que é que a palavra de Deus diz nesse discipulado simples. Olha, se liga aí, hein? No discipulado simples da palavra de Deus. Olha, João 3, versículos de 6 a 8. Olha aqui. Olha aqui, ó. Espera aí, viu? Nós vamos encontrar. Está aqui na minha Bíblia, pode ter certeza. Viu? Pode ter certeza. Acredito que você possa ter até encontrado mais rápido do que eu. Mas com certeza está aqui, viu? Capítulo 3, versículos de 6 a 8. Olha o que é que diz. Jesus falou sobre a questão da regeneração, né? Que é necessário para que seja salvo, para que a pessoa tenha um bom caráter e que seja um caráter aprovado por Deus. Olha só. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Bom, a pessoa que é nascida da carne, ou seja, nascimento natural, normal, como todos nós passamos, aquele nascimento da mãe, né? Natural, a pessoa que é nascida assim, ela nasce com o coração, porque o coração já endurecido. Ela não nasce já com a nova natureza em Cristo, com a nova vida, porque existe o nascimento natural e o nascimento em Cristo, que é um novo nascimento. Ou seja, a pessoa que tem um caráter formado por Deus, ela passa primeiro pela novo nascimento em Cristo, ou seja, a regeneração mediante a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Tá certo? Prosseguindo aqui, certo? Vamos para o segundo ponto e último, né, do discipulado simples sobre o caráter do cristão, tá certo? Vamos ver alguns exemplos bíblicos, né, do caráter cristão. Por exemplo, Abraão. Abraão tinha, certo? Abraão no Antigo Testamento, ali em Gênesis 13, 8 e 9, mostra que Abraão era um homem pacificador. A pessoa que é regenerada, veja bem aí na sua Bíblia, a pessoa que é regenerada, ela é uma pessoa pacificada e pacifica, tá certo? Ela não é uma pessoa que fica chacoteando, tirando onda com os outros, criando confusões, né, criando brigas. Tudo que ela faz é uma briga, tudo que ela faz é
sendo egoísta, criticando as pessoas. Se uma crítica nós podemos fazer, claro que sim, porque há coisas que necessitam de uma crítica para que possa melhorar. Falando daquela crítica desnecessária que só reprova as pessoas, que não vê nas pessoas, principalmente nas novas pessoas em Cristo, não vê nelas o quê? Não vê qualificações, qualidades. Tem pessoas que só conseguem ver os defeitos. Mas a crítica é necessária no sentido de quê? No sentido de que precisamos melhorar em alguma coisa, certo? E a palavra de Deus aí que Abraão é um pacificador. Abraão é um pacificador, essa faz parte do caráter dele em Cristo, né? Capítulo 13 aí de Gênesis, percebemos em Abraão, né? E logo depois se torna Abraão, que é a mesma pessoa, certo? O caráter de Cristo, versículos 8 e 9. Olha o que é que diz. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Bom, Abraão, aqui nesse dado momento, Abraão poderia muito bem criar uma confusão com o seu sobrinho Ló, né? Mas ele percebeu que Ló tinha ambição. Pessoas ambiciosas, geralmente, elas querem ser mais do que os outros, né? Pessoas ambiciosas sempre gostam de pisar os outros, sempre gostam de estar por cima, ser melhores do que os outros, né? Querem ter as melhores coisas e as melhores oportunidades. Certas ambições são das trevas e a gente tem que ter cuidado, né? E Abraão, no seu caráter em Deus, Abraão disse para Ló, naquele momento em que os dois ficaram muito ricos, Deus abençoou os dois, né? Tanto o sobrinho como o tio, e os dois chegaram a um momento que não dava mais para caminhar juntos, e Abraão disse: olha, pacificando, agindo como uma pessoa espiritual que tem o caráter de Deus, Abraão disse: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você decidir ir para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló mostrou seu caráter naquele momento, né? Seu caráter cobiçoso e ambicioso. Ele olhou e viu, né, a fartura e a prosperidade, entre aspas, de Sodoma e de Gomorra. Ele foi para aquelas terras ali, e ali ele habitou. E como nós sabemos, o resultado de Sodoma e Gomorra, naquele contexto, não foi uma boa escolha para Ló, né? Não foi uma boa escolha. E Abraão ficou para o lado mais deserto, né? Mas Abraão estava com Deus e Deus estava com ele. Isso é o que importa. Tá certo? Daniel, por exemplo, Daniel, da Bíblia. Nós percebemos em Daniel pureza e sinceridade, né? Em Daniel, capítulo 1, versículos 8 e 9, certo? Nós percebemos aqui, ó, que Daniel é um homem sincero e puro, certo? Ou seja, a sinceridade e a pureza tem que estar no cristão, senão é duvidoso esse cristão, certo? Não vai fazer diferença alguma esse cristão que não tem pureza e que não tem, certo, sinceridade. Não vai fazer diferença alguma, tá certo? Olha só o que é que diz a palavra de Deus sobre o caráter de Daniel. Capítulo 1, versos 8 e 9. Isso é caráter cristão, e você e eu, como todos nós, devemos ter o caráter de Cristo. Primeiro começando pela regeneração, pela salvação, certo? Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Notou aí a pureza dele, no sentido de não se contaminar com coisas impuras, né, do rei de sua época, certo? E ele foi sincero, ele não escondeu. Eu não quero comer dessa comida, certo? Para mim, ela é tal impura. Sinceridade e pureza. E Deus
né, diz a palavra, concedeu misericórdia e compreensão, né? Ou seja, pela atitude pura e sincera de Daniel, certo? Pelo seu caráter em Deus, de pureza e sinceridade, Deus lhe concedeu bênção, certo? A bênção da misericórdia e compreensão, né? Também aos chefes dos eunucos, sabe? Que tratou de ajudá-lo nessa sua escolha de não se contaminar com as coisas do rei de sua época. Tá certo? O Esdras, por exemplo, o Esdras, né, era um homem, certo? No seu caráter em Deus. Esdras é aquele que ama a palavra de Deus. Olha só, pessoa que tem um caráter de Deus, ele é pacificador, ele é puro e sincero e ama a palavra do Senhor, né? Como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, ela ilumina e nos guia, rapaz. A gente não pode ficar sem essa palavra, né? Esdras capítulo 7, versículo 9 e 10 mostra assim como Esdras amava a palavra de Deus, e nós que somos de Deus e temos o caráter de Deus forjado pelo Espírito Santo, devemos amar a sua palavra. Não tem como a pessoa dizer que é de Deus e não amar a sua palavra, né? Lembra de João 8, 28, capítulo 8 lá, que diz? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, não tem como, é uma contradição a pessoa dizer que é de Deus, dizer que tem o caráter de Deus e não ama a sua palavra. É muito contraditório. Chega a ser uma bizarrice no sentido de que essa pessoa não mostra o fruto de ser de Deus. 7, versos 9 e 10. 7, versos 9 e 10. Olha o que é que diz aí Esdras. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olha, além dele amar a palavra de Deus, ele se propôs a ensinar. Isso é o nosso propósito, ensinar com simplicidade, no discipulado simples, a palavra de Deus para você. Tá certo? É isso aí. Neemias, né? Neemias mostra o caráter em Deus, aquele que se importa. Neemias, né? Neemias, capítulo 1, versículos 4 e 6. Não dá para acreditar no cristão, para mim é um falso cristão, pessoa que não se importa com aqueles que estão sofrendo, mesmo que eles tenham errado. Para mim, uma pessoa que não se importa com outra, ela não tem um caráter de Cristo, ela não tem um caráter em Deus. Neemias, contemporâneo de Esdras, Neemias se importou com as pessoas. Mesmo ela tendo todos os defeitos dela, ele se importou. Tá certo? É muito fácil a gente cobrar que as pessoas se importem conosco, mas muitas vezes a gente não se importa com elas. Ou seja, nós devemos também primeiro fazer nossa parte. Entendeu? Certo? Devemos ter uma pequena disputa, assim, quem é que se importa primeiro? Cadê que a gente faz essa disputa, né? Vamos ver quem se importa primeiro para agradar a Deus. Essa é uma boa dica que eu estou lhe dando aqui. Neemias capítulo 1, versos de 4 a 6, aqui sobre o nosso discipulado simples do caráter cristão, certo? O caráter em Deus. Capítulo 1, versos 4 e 6 diz assim: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Olha que coisa fantástica.
Ele se importou com os seus, com o povo, e ainda disse nós. Tem gente que gosta muito de acusar o erro dos outros, mas não se coloca dentro, dizendo assim, nós erramos. Como igreja, como pessoas de Cristo, seguidoras do Evangelho de Cristo, sempre devemos usar o termo nós. Nós. A acusação ficou para o diabo. Bom, seguindo aqui, agora nós vamos ver o último item sobre Jesus, o caráter dele, o maior exemplo para nós a ser seguido, Jesus Cristo, certo? As pessoas podem dizer assim, não, mas é impossível nós sermos como Jesus. Realmente, ser como Jesus não tem como ser, mas devemos imitá-lo, certo? Seguir seus passos, seus ensinamentos, agir como ele agia, né? Como tem o cântico do Padre Zezinho, né? Que relata bem fazer como Jesus fazia, andar como ele andava, né? E assim sucessivamente. Se não me falha a memória, um cântico muito bonito do Padre Zezinho sobre a pessoa de Jesus. Tá bom? Então, nós podemos ver aqui em Jesus o quê? Quais características? Muitas, mas nós vamos destacar uma que nós cristãos precisamos do caráter nosso como cristão. Né? Tem muitas. A humildade, certo? Por exemplo, em Filipenses capítulo 2, como estávamos dizendo, né, o último ponto que nós estávamos estudando sobre o caráter cristão no discipulado simples, né, Jesus, né, que é um exemplo de caráter para todos nós. Olha que coisa maravilhosa, né, gente? Jesus, exemplo de caráter para nós. Se queremos ter um bom caráter, devemos seguir os passos de Jesus Cristo. Essa é a verdade. E como? Indo nos evangelhos, que os evangelhos são suas biografias, e lá relata como eram os atos, as palavras, a forma e o perfil de Jesus para nós no caráter cristão e no caráter em Deus, no discipulado simples da vida, tá bom? Vamos aqui, né? Onde paramos, que foi em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 ao 8, que estávamos falando sobre que no caráter de Jesus se destaca a humildade, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo soberano, mesmo ele sendo Filho de Deus, poderoso, né? Que tem poder de transformar água em vinho, multiplicar pães, fazia coisas extraordinárias aqui nesse mundo. Eu quero lhe dizer, meu amigo, minha querida e meu querido, com todo amor, né? Ele era humilde. E mesmo que a gente seja arrogante, orgulhoso, se a gente exercitar no caráter cristão a humildade, nós conseguiremos, a cada dia, mortificando a carne, matando o eu, renunciando à natureza do pecado, nós conseguiremos, sabe o quê? Imitar a Cristo. E isso é que importa. Porque esse mundo precisa desse tempero, precisa desse sal e dê gosto a eles. Tá? Jesus, a humildade do Evangelho. Jesus é a própria humildade do Evangelho. Capítulo 2 de Filipenses, versos 5 ao 8, afirma sobre isso. Do 5 ao 8, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Né? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha que coisa fantástica nessa nossa conclusão do último ponto do caráter cristão, né? No discipulado simples, certo? Nesse treinamento que eu estou aqui para lhe ajudar, para lhe discipular, lhe ensinar a palavra de Deus. Jesus, sendo Deus, humilhou-se, se tornou como um homem, em forma humana, não quis ser igual a Deus, né? Se negou ficar igual ao Pai, com a mesma essência, com a mesma autoridade e poder, no sentido de que ele ficou, né, à disposição nas limitações humanas como nós, com sentimentos, com limitações humanas, né? Sentiu tristeza, sorriu, tudo isso tem na palavra de Deus. Ele tomou essa forma e foi humilde, né? Humilde de coração. Jesus foi humilde de coração,
certo? E nos deu exemplo para a gente ser humilde, que no caráter cristão nós precisamos de humildade, certo? Precisamos de humildade, né? E em Abraão nós vimos que a pacificação, ninguém foi mais pacificador do que Jesus. Daniel tinha pureza e sinceridade, ninguém foi mais puro e mais sincero que Jesus. Esdras era o que amava a palavra de Deus, ninguém amou mais a palavra de Deus, a lei de Deus, que era a própria lei em personificação de Jesus, certo? Neemias, aquele que se importa, Neemias mesmo se importando na sua limitação, Jesus se importou muito mais do que ele, porque Jesus deixou a sua glória e veio para ser um servo, para servir, certo? E trazer a salvação a todos os eleitos, a todos aqueles que querem, certo? E ele é um exemplo de humildade. Por mais que você conheça a pessoa mais humilde que você já presenciou na sua vida, eu quero lhe dizer, meu amigo, meu querido irmão, meu querido ouvinte, meu querido que está assistindo esse vídeo simples de discipulado simples, quero lhe dizer que ninguém supera Jesus em humildade. Ninguém. Jesus se compadeceu dos pobres, Jesus se compadeceu dos deficientes. Jesus, com certeza, é a pessoa que encarnou a humildade do Evangelho. Então, aqui eu paro, certo? Deixando claro que Jesus é o exemplo, certo? Para nós de caráter, em tudo, no amor, na santidade, na humildade, na sinceridade, na pacificação, em tudo. Siga Jesus, porque Jesus é o próprio Evangelho. Siga Jesus. Se você está numa igreja, nessa igreja, dê o exemplo sendo como Jesus, imitando a Cristo. Mesmo que você veja só religiosidade e coisa errada, tá bom? Que Deus o abençoe. Esse é o Discipulado Simples de hoje, nosso estudo simples para abençoar vidas. Que Deus abençoe você e que forme em você um verdadeiro caráter em Cristo. Em Cristo Jesus eu concluo aqui. Amém.